Confere para mim. Estamos ao vivo. Chamando o pessoal. Mas é porque me deu saudade dele também. Vamos lá, gente. Vamos chegando. Robson. Aninha. Contrata fácil, que na verdade é um dos nossos convidados de hoje, é o Ivan. Seja bem-vindo, Ivan. Robson, Aninha. Eu, Robson. Seja bem-vindo. Gente, quem tá chegando agora, já vai clicando lá no aviãozinho. Vamos convidando as pessoas. Luizão já chegou. Legal. Dá tempo de quem vai entrando. Vinícius, seja bem-vindo. Boa noite. Jonatas, boa noite, seja bem-vindo. E aí, quem vai entrando já sabe. Hoje a gente tem dois convidados extraordinários. O Ivan, que já está com a gente. Pedro, boa noite. E o Roberto Perecini. Ana, boa noite. Vamos aproveitando quem está entrando. Clica no aviãozinho, convida o maior número de pessoas. Letícia, boa noite. Boa noite, Fê Correia. Roberto Perecini, mais um convidado da noite, está aí, ó. Brawler. Então, gente, vamos lá. A gente tem convidados extraordinários hoje. Hoje nós estamos num sábado imprensado com feriado e com domingo. Daniel, seja muito bem-vindo. Mas hoje a gente tem assuntos extraordinários para desenvolver aqui. A gente tem que aproveitar bem os convidados de hoje. Dalton, seja bem-vindo, boa noite. Então clica no aviãozinho, manda para as pessoas que você sabe que vai ser importante estar com a gente aqui. A gente tem hoje o Ivan, é um cara que conhece muito de inteligência emocional, é empresário, conhece muito de perfil comportamental, vai falar um pouco hoje para a gente. É um assunto que sempre faz muito sucesso. E a gente tem o Roberto Perecini, advogado, né, na área de direito, vai trazer algumas coisas para a gente. Então, assim, vamos participar, faz pergunta, os nossos convidados vão estar à disposição para poder responder. As que a gente não conseguir responder hoje durante o nosso papo, a gente vai mandar e eles vão responder depois, a gente vai colocar. E faz pergunta, faz comentário pra gente aqui, convida o maior número de pessoas, carrega no aviãozinho aí, tá bom? 6h17, vou dar mais um minutinho aí para vocês convidarem as pessoas, né? Sabadão, sábado de aleluia, estamos imprensados entre uma sexta-feira santa e o domingo de Páscoa amanhã, mas vamos convidar o pessoal aí, vamos ver se a gente consegue impactar o maior número de pessoas. Vinha, seja bem-vinda, clica no aviãozinho, convida as pessoas que você conhece, Nalisson, Carol, seja bem-vindo, Carol, Antônio Luciano, Freitas, muito bem. E é o seguinte, eu já vou convidar então já vou trazer o nosso primeiro convidado, e vocês vão ver, ó. Lembra, eu falei isso na quarta-feira e vocês perceberam isso, né? Na quarta-feira eu falei, olha, convida o maior número de pessoas possível, porque se você não convidar, depois você vai ficar com aquele sentimento, caramba, fulano tinha que ter ouvido isso, Beltrano tinha que ter ouvido isso. E hoje eu tenho certeza que o Ivan vai trazer também vai ser precioso para todos nós. Eu já vou aqui, Dexter Monteiro, vamos lá, gente, vamos, Renata Leão, vamos convidando aí o maior número de pessoas. Eu já vou trazer o meu primeiro convidado, que é o Ivan. Senta o dedo no aviãozinho para convidar o maior número de pessoas. Eu já estou trazendo aqui o Ivan Pina. Vocês vão ver. Ele aí. E aí, meu amigo? Tudo bem, Ivan? Tudo bem? Bem, graças a Deus. E você? Tudo bem. Muito obrigado por você aceitar o convite para estar aqui batendo esse papo com a gente hoje, viu? Muito obrigado. Honrado de estar aqui, meu amigo. Seu Legal. convite é maravilhoso. Honrado de estar aqui. Muito bom, muito bom. Tô vendo o Sérgio também, Alba, Leandro. Gente, ó, esse cara, vocês vão ver, vai trazer muita coisa legal pra gente hoje. Então, convida o maior número de pessoas se puder. Senta o dedo no aviãozinho pra gente aproveitar muito o Ivan. E assim, façam perguntas, fiquem à vontade. Aí a Letícia já falando, ó, o Ivan é fera. Letícia fez treinamento lá com a gente, tá, Ivan? Então... Que legal, que legal. Fez treinamento. Que bacana. Ó,
Só para eu falar um pouquinho, assim, ó, quem me conhece sabe, assim, eu estou nos últimos anos aí, um período de treinamento, imersão, e o Ivan foi um dos caras que eu conheci nessa imersão toda, é um cara de muito sucesso, e é um cara que é daqueles caras que aprende e coloca em prática, aprende e coloca em prática, não é um cara que só fica recebendo conteúdo e não coloca em prática. Empresário, analista de perfil comportamental, coach, o cara, bicho, esse cara tem conteúdo demais para falar pra gente, né, Ivan? Pode falar um pouquinho, se apresenta um pouquinho, Ivan. Quem é o Ivan? Fala pra gente. Bacana, bacana. Bom, quem está entrando, sejam todos bem-vindos aqui. Eu estou muito à vontade, estou me sentindo aqui em casa, como se estivesse fazendo live no meu próprio perfil, né? E a Contrata Fácil, ela nasceu de uma consequência de vários cursos, qualificações, e, enfim, imersões que eu fiz, né? Eu sou empreendedor há mais de 10 anos, eu estou no ramo da educação há mais de 22 anos e eu comecei a ter muito sucesso e eu senti um vazio, eu sentia algo que faltava, por mais que eu tivesse sucesso financeiro, performance, enfim, ganhando prêmios, faltava alguma coisa. Eu comecei a emergir em cursos, fiz Empretec, fui fazer Ultrapassando Limites, Milionário Mais Intensive, e aí eu encontrei a Febracis. Conheci o Paulo, conheci o Cis, e aí as peças se encaixaram. E aí eu percebi que eu tinha muita coisa para aprender na inteligência emocional. Eu tinha que aprender a controlar as minhas emoções. E o Paulo me trouxe, Paulo Vieira, né? Me trouxe consciência disso. E aí toda a imersão dentro da Febracis fez com que eu desenvolvesse habilidades que eu já tinha e eu não sabia, né? E como empreendedor, muito mais assertivo. Então eu fui buscando algo, né? Querendo me encontrar. Eu queria entender como que eu eliminei 60 quilos. Então quem for lá no meu Instagram e puxar fotos antigas vai me ver com 130 quilos. Como que eu consegui? Nossa, eu não conheci nessa época. Não, cara. Eu não conheci nessa época. Eu conheci você pequenininho. 130 quilos, cara. Né? E como que eu eliminei Nossa. 60 quilos sem cirurgia? Eu queria entender para ajudar pessoas, né? Eu queria contratar melhor, eu queria treinar pessoas melhor, eu queria gerir minhas empresas melhor. E aí eu fui buscando conhecimento e Deus é incrível, Ele me trouxe muito mais, né? Trouxe uma nova família, novos amigos, novas conexões. Então, estou aqui à disposição, né? Eu costumo dizer que a gente fala assim, o que você faz? Eu falo, cara, tudo que tem a ver com o meu propósito, eu estou conectado. Então, se é para transformar pelo menos uma vida, né? Então, assim, não estou aqui como empreendedor, não estou aqui como analista, estou aqui para causar algum caminho de transformação, seja para quem for que estiver aí do seu lado aí. São 24 pessoas aqui e vou dar o meu melhor, né? E vamos juntos. Legal, muito bom, Ivan. Você já começou a falar, eu ia trazer aqui, você é um cara, por exemplo, que desenvolveu essa questão do Contrata Fácil. A gente conversou um pouquinho sobre isso e sabe a diferença que faz, tanto para a pessoa, quando a pessoa ela se encontra, né? Fazendo aquilo que ela sente que ela nasceu para fazer, que ela leva jeito para fazer. Eu gosto muito daquela imagem que a gente vê nas redes sociais, por exemplo, um peixe, um macaco, né? um tigre, e às vezes o líder cobrando que todos eles nadem, todos eles subam árvore, e não funciona assim, né? E você é um especialista nisso, e isso vem transformando a vida das pessoas, porque as pessoas passam a se conhecer e o líder conhecer o tipo da pessoa, que características tem que ter a pessoa para desenvolver determinada posição. Eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre esse projeto seu do Contrata Fácil. O que é isso? De que forma que o senhor colabora, contribui na vida das pessoas? Então, nasceu, como eu sempre acredito que o propósito muito forte, né? Quando a intenção é boa, Deus abençoa. Nasceu de um propósito de ajudar pessoas a se exporem melhor num processo seletivo. Nós que somos analistas, né? E quem não conhece de DISC, que eu vou falar rapidamente aqui, quem tiver dúvida pode perguntar. O dominante e o influente, quem é o dominante? Né? Dominantes são pessoas confiantes, decididas, são pessoas ousadas, são pessoas que gostam de metas, são pessoas que gostam de desafios. Naturalmente, se saem melhor num processo seletivo. São aquelas pessoas que vão lá na frente falar, não sabe nem o que vai falar, mas acaba tendo muita atitude. Então, fica fácil você observar como se comporta um dominante.
O influente, naturalmente, ele é comunicativo. Então, em processo seletivo, ele se destaca. Porque ele fala, ele interage, ele sorri, ele está ali já agregando. Então, o influente, ele gosta de persuadir, ele gosta de comunicar. E o estável sofre. O estável é aquele mais equilibrado, é aquele mais paciente, mais tranquilo. Então, quando ele chega num processo seletivo, ele já chega inseguro, ele já chega observador. E se o selecionador não tiver essa visão, esse estável ele não vai conseguir se destacar. E muitas vezes, cara, muitas vezes, o que a empresa precisa é aquele profissional. Só que durante o processo seletivo, ele não tem a mesma energia que o dominante. E aí ele é taxado, de repente, como alguém sem brilho, né? E o conforme, o conforme ele analisa antes de falar. Então, ele pensa antes de falar. E vários processos seletivos não dão oportunidade para esses dois grupos. E principalmente, de repente, contrata alguém, que eu observei muito isso, contrata alguém dominante para cuidar de uma área que exige um pouco mais de repetição. E o dominante, cara, ele é focado em metas, ele é focado em desafios. E, de repente, ele vai funcionar melhor num outro perfil de vaga. E isso eu comecei a observar a quantidade de pessoas que não conseguiam se conectar a uma oportunidade, sim ao emprego. Eu falo que existe uma diferença muito grande entre emprego e oportunidade. Emprego é a troca de carga horária por dinheiro. Ou seja, eu tenho uma necessidade, eu preciso ganhar dinheiro para pagar as minhas contas, para alimentar a minha família, então eu topo tudo. Isso é emprego. Então eu troco a carga horária, que é o meu tempo, minha dedicação, por dinheiro. E oportunidade é o que eu tive, por exemplo, na Microlins. Eu entrei na Microlins em 2002 como educador, como professor. Me deram essa oportunidade. E essa oportunidade me fez me desenvolver. Só que eu, graças a Deus, tive uma sorte, vamos dizer assim, né? A boa sorte de encontrar uma vaga que tinha a ver com o meu perfil. Encontrar uma líder que tinha a ver com o meu perfil para me liderar. Então, a Contrata Fácil nasceu... Ivan, peraí, só um minutinho, dá uma seguradinha aqui, só para eu falar aqui com algumas pessoas. Ó, a Alba Almeida, você deve conhecer, ela disse que fez um treinamento com você, que você é fera, tá? Ela, inclusive, disse que ela é DI aqui, ó. E aí, Alba, DI, dominante e fluente. É isso aí. Aí a gente tem DND Domingues, o Insta tem dessa, eu não consigo reconhecer exatamente quem é. Você sabe quem é? A Gláucia. Ah, Gláucia, boa noite. Dando boa noite. Então tem mais gente chegando. Gente, a gente está falando aqui, tem o Ricardo Mota. Ricardo, seja muito bem-vindo. Carlos, a Ive e o Ive. Nós temos dois, a Ive e o Ive aqui, né? O Ive é lá do Rio de Janeiro e a Ive é aqui da Baixada Santista. É isso mesmo, Ivan. E aí o que acontece? Essas pessoas estão aqui, a Alba dizendo tudo bem e tal. A gente está falando sobre perfil nesse momento e o Ivan está falando para a gente sobre perfil comportamental, está explicando um pouquinho essa questão. Ele é o idealizador da Contrata Fácil. E até para dizer para vocês, ele está falando de dois perfis, né? Dominante, influente. E eu, por exemplo, eu tinha um hábito de contratar pessoas muito parecidas comigo para minha empresa. E eu também eu sou ID, uma diferença muito pequena. E normalmente eu gostava de pessoas decididas ou falantes e tal. E fui perceber depois que assim o quanto eu precisava dos planejadores e quanto eu precisava dos detalhistas também. E o Ivan está falando para a gente sobre Contrata Fácil. Vamos lá, Ivan, a gente já deu uma boa noite aqui para a turma, vamos lá. Isso aí, vai me cortando aí que eu sou influente e eu vou sair falando. Então, assim, dentro das minhas empresas, eu só tinha dominante e influente. Eu não tinha estável, eu não tinha conforme. Ou seja, eu fazia muito resultado, meu time fazia muito resultado de vendas e nós pedagogicamente falhávamos muito. A gente não retinha tanto aluno. Então, quando eu percebi que esse mundo poderia se adaptar completamente a várias áreas da minha vida, eu poderia falar de perfil comportamental em várias áreas da nossa vida, né? O nosso objetivo aqui é falar de business mesmo. É colocar as pessoas certas no lugar certo. Então, a Contrata Fácil nasceu dessa necessidade que eu observei de ensinar empreendedores a contratar. Ou seja, ensinar a fazer primeiro a captação de currículos, onde achar, como triar, e o que menos importa, eu acredito 100% que o que menos importa no primeiro contato são os currículos. Porque 99% das empresas contratam por currículo e demitem por comportamento. Então, a proposta da Contrata Fácil é contratar por comportamento.
Você analisa o currículo, claro, dependendo da vaga, né? Da função técnica, obviamente, mas não é o primeiro passo. Não é o que mais importa no primeiro momento. O primeiro momento é quem é essa pessoa, qual é o perfil comportamental, quais são os valores que ela tem, qual é o mapeamento de perfil, quais são o mapa de potenciais competências. Ou seja, estudar esse profissional para entender se a vaga que você tem, com certeza, tem a ver com ele. Então, hoje, eu vejo, ao desenvolver desse método, o estável se sente muito melhor e o conforme se sente muito melhor. Porque o dominante e o influente nunca teve desafios, né, em processo seletivo. Então, para quem está ouvindo e de repente não conhece, vale a pena ler o livro Decifre e Influencie Pessoas, que, né, do Paulo Vieira e Davidson Silva. É extraordinário para conhecer mais. Né? Eu fiz as duas versões do Intercoaching e é business, é Intercoaching / business, lá nos Estados Unidos com Paulo Vieira, enfim, com a FCU. E infelizmente, alguns coaches, master, falavam, cara, o que menos está falando é sobre business. Eu falei, como? Pessoas é o business, cara. Se você não entender de pessoas, você não entende de business. Então, ou seja, você saber motivar da maneira certa, estimular, entusiasmar, cobrar, enfim, depende muito de você entender Ivan, esse perfil comportamental. E eu acho que tem uma questão também da própria pessoa, né? É assim, eu me lembro um tempo atrás, eu estava dizendo logo depois de todo esse processo que a gente passou, mas eu me lembro que eu estava num atendimento, num balcão, e aí, para ser atendido, várias pessoas ali para ser atendido, e o que acontece? Tinha no balcão 7 pessoas atendendo e 6 aparentemente no perfil legal, muito ágeis, e um no balcão, que foi justamente com quem eu caí, muito lento. E assim, para conversar, ele parava de digitar e tal. Então, assim, e o supervisor dessa pessoa passava e dava muita bronca nele na frente de todo mundo. E depois de conhecer de perfil, como a gente conheceu, fica claro o seguinte, cara, ele não tá de brincadeira, ele não tá enrolando. É a forma dele aquela ali. Alguém que não conhece o perfil e ele próprio que não conhece, e ele tá no lugar errado. Estão pedindo para um peixe subir uma árvore. Você concorda com isso? Por aí? Não é má vontade, né? É só um ritmo. Cada um tem um ritmo. O dominante, ele é acelerado. O dominante, ele coloca em prática antes de estar pronto. E ele vai corrigindo e arrumando no meio do caminho. O influente, ele acha que sempre vai dar tudo certo. Então, a ideia que ele cria, ou que ele coloca em execução, ele não pensa em algo que vai dar errado. Já o estável é muito planejador. O estável, para agir, ele planeja, ele pensa, né? Não é impulsivo. E o conforme, se não tiver excelência, né? Se não tiver excelência, ele não entrega. Então, às vezes, a gente percebe que é o seguinte, por que um vendedor, né? Então, com certeza aqui tem empresas que têm vendedores. Cara, por que vendedor é tão desorganizado? O cara é muito bom, mas ele não consegue nem controlar os seus números. Isso é perfil, isso é ciência. Entende? Eu resolvi isso contratando estagiários conformes. Para quê? Para indicadores, controlar indicadores. São pessoas que gostam de indicadores. E o meu vendedor gosta de vender. Ele quer vender e ir para o próximo. Ele quer vender. E quem faz o pós-venda? O estável. Quem faz? Quem faz o atendimento de pós-venda? O estável. Ou seja, se a gente entender que os 4 perfis se completam, a gente vai para um outro nível. A gente coloca as pessoas certas fazendo... Hoje eu tenho uma equipe chamada Qualidade, que ela faz o quê? Ela é exclusivamente para saber a satisfação desse cliente. Eu não posso colocar um dominante lá para fazer isso. Eu tenho que colocar quem? Pessoas calmas, equilibradas, pacientes, bons ouvintes. Quem são esses? Os estáveis. O Dalton aqui dizendo, eu sempre arrumei as coisas dos dominantes. E aí ele dá uma risada. Sempre arrumando as bagunças dos outros, tá vendo? E a Alba concordando de novo com você. Esse conteúdo salva casamento, meu amigo. E isso é uma outra coisa, né, Ivan? Essa questão de Salva perfil empresa. serve para o trabalho e serve muito, tem muito a ver com business, mas tem a ver com todo tipo de relacionamento humano, inclusive conjugal, né? Olha, hoje o que eu faço, o trabalho nas empresas, começa focado nos sócios. Começa focado, às vezes, um sócio, ele é dominante e influente, e o outro sócio é um conforme estável. E eles não se entendem, porque o dominante quer que o conforme tenha a velocidade dele.
E o conforme quer que o dominante tenha a organização dele. Se eles entenderem que os dois, separando papéis, criando regras, criando um código de honra. Tem livro que ensina isso, né? Tem um livro sensacional, Equipes Ricas e Vencedoras. É incrível esse livro, que fala sobre código de honra. Quer dizer, separar os papéis de acordo com o seu perfil. Entende? Enfim, se isso for mais disseminado dentro das empresas, possivelmente, né, empresas hoje que estão bem nessa crise, estão bem, é porque tem um time muito bem distribuído e tinha alguém falando o seguinte, olha, precisamos fazer reserva, fundo de reserva. Ó, os especialistas falam que nós temos que ter 6 vezes o nosso custo. Deixa lá como um caixa, não mexe nesse dinheiro. Tem vários empresários hoje, dominantes e influentes, que sempre acreditaram que ia dar certo. Então, o que entrava, reinvestia, o que entrava, gastava. E nesse momento, tá passando dificuldades financeiras. Por não distribuir o time, por não conhecer de perfil comportamental. Então, olha só, nasce em todos os setores, né? Eu coloco, particularmente, em time de vendas, pessoas que tenham naturalmente a influência e naturalmente a dominância. Porque são pessoas que gostam de falar. E pessoas que gostam de metas. Se você... Aí, por exemplo, eu tenho uma empresa aqui de um amigo que eu presto consultoria, que é a Titan Portas. O melhor vendedor dele é conforme. Mas por quê? Porque é uma venda técnica. É uma venda que exige milímetros. Não são nem centímetros. Então, dependendo do seu negócio, no meu negócio, educação, né? Eu tenho franquias microlins. Um conforme não consegue vender um curso, porque o curso não existe. O curso, ele é uma projeção do futuro, aonde você pode chegar. Agora, se você vai vender algo técnico, imagina, o cliente vai lá comprar um celular, ele pega no celular. E você vai comprar o celular de alguém que vai passar tecnicamente mais informações. Lá na Microlins, por exemplo, é alguém que consegue visualizar, fazer com que o cliente visualize o futuro, ou seja, onde esse curso vai te levar. Então, pode ser que no seu negócio, o melhor vendedor seja um conforme, que passe tecnicamente detalhes. Ou seja, conhecer de business é conhecer de pessoas. Legal, legal. Muito bom, muito bom, muito bom. Aqui tem a Dai comentando aqui, aprendeu muito sobre nós, sobre outros perfis. A Dani dizendo muito bom. O Dalton aqui concordando. A Dai fala sobre dominantes também são bons ouvintes. Não sei se é uma afirmação ou é uma pergunta. Olha só, o que você pode falar sobre como dominantes? Tem 3 níveis de dominância. Tem o alto, tem o muito alto e o extremo alto. Né? O extremo alto, ele não ouve nem ele. Ele é extremo alto dominante, ele é acelerado. Né? Ele é aceleradíssimo. Né? O muito alto, a intensidade é menor e em alguns momentos ele não ouve ninguém. E o dominante alto, ele é excelente. Ele nasceu para ouvir? Não, ele nasceu para comandar, mas ele também ouve. Ele tem um equilíbrio. O que tem que analisar é qual é a intensidade da dominância. Né? Cada perfil tem uma intensidade. Geralmente, o muito alto e o extremo alto tem desafios de ouvir. Tem desafios de esperar o outro se expressar até o fim. Ele corta no meio. Né? E como estimular por exemplo, um dominante conversando com um estável, né, Ivan? Tem uma dificuldadezinha. Geralmente, ali, né? o Porque o estável é mais dominante lento, né? Ele tem desafios de trabalhar com pessoas mais lentas. Né? A diferença é o seguinte, se eu tenho um estável no meu time, eu trabalho com prazo. Então, quando você me entrega isso e deixa ele lá, em paz, porque ele vai fazer, ele vai fazer até o fim. Ele só precisa entender início, meio e fim. Se você contrata um dominante, você não precisa dar muitos detalhes, ok? Ele já é, vambora, vamos fazer. E você vai corrigindo aos poucos, mas ele já vai colocar em prática. O estável, o conforme, ele precisa entender início, meio e fim, o que eu tenho que fazer. O grande líder, né, é aquele que consegue flexibilizar a liderança em cima de perfis diferentes. Porque o que acontece na maior parte das empresas é o líder contratar pessoas que se parecem, né, com ele. Então, assim, eu sou influente, eu vou contratar um monte de influente. Eu sou dominante, eu vou contratar um monte de dominante. Eu fui prestar consultoria numa microlins no interior aqui de Campinas. Ele era um SI. 14 dos 15 eram S's. Era SC, enfim.
o time dele foi, não sei, meu time é muito bom no pedagógico, meu time é muito bom na entrega, mas ele não tem o brilho, ele não vai para cima. Eu falei, ele tem brilho, mas é de uma outra maneira o brilho. Né? O que você precisa ter aqui, pelo menos mais 2 dominantes, mais 2 influentes, fazendo a coisa acontecer na venda, que o nosso negócio ele é assim, e você tem um batalhão de gente extraordinária para reter esse aluno. Então, eu sou apaixonado, se eu pudesse eu ficava falando o dia inteiro sobre isso, né, em vários estágios de perfil comportamental, e aí nasceu a Contratar Fácil, para ensinar realmente o empreendedor a contratar melhor. Contratar errado é prejuízo. Quando você contrata errado, é prejuízo emocional, de tempo, de dinheiro. Você contrata errado, você perde o seu tempo e desse candidato. Você não dá mais para ficar igual o Serginho Malandro. Pegadinha do malandro. Quer dizer, você contrata alguém, acha que esse é esse. Você vai para casa feliz. Aí passa 3, 4 dias e fala, cara, como é que eu me enganei? É porque você não conhece de pessoas, você não sabe, você não tem método para contratar. E pode colocar aqui, eu contrato bem. Quem tem sucesso hoje em equipe é porque contrata direito, sabe contratar. Alguns desenvolvem isso por intuição, por experiência, por repetição. Alguns realmente conseguem isso. Eu contratava no intuitivo. Eu sempre contratei bem, mas eu errava muito. Hoje os erros diminuíram, né? Os erros vão sempre continuar acontecendo, mas eles diminuíram muito. Eu não tenho mais dúvida de falar, olha, esse daqui é o mapeamento do meu negócio. E eu preciso de uma pessoa exatamente assim. Né? Então, é essa troca que eu quero sempre ter com o empreendedor. O Ivan, o Robson faz uma pergunta aí, ó, se você poderia falar um pouco sobre a questão da adaptação de perfil, né? Então, eu só queria que ele fosse mais específico em relação à adaptação. Eu sou influente, eu posso me flexibilizar e adaptar meu conforme, ou eu sou influente, eu tenho que me adaptar ao meu time que também tem estável. Só se ele puder falar sobre isso. Eu posso. Mas eu vou responder eu já queria te falar um pouco disso. Assim, o Robson deve ser um pouco mais, deve escrever um pouco mais pra gente. Mas eu conheço o Robson. E o Robson, ó, ele é SC, tá vendo? Ele escreveu agora, ó. Ele é SC, tá? Estável conforme. Só que é um vendedor de uma performance muito boa. O Robson trabalha com a gente. Só que ele trabalha com a gente na BS, tá? Só que ele é influente 50. Ele é influente 50. Então entendeu? Ele é influente. Ele é quase... Ele tá no limite. 51, né? É isso aí. E aí, por isso que ele tá falando de adaptação, porque a gente já conversou sobre isso, por exemplo, porque o influente, normalmente, ele é mais falante e tal, só que o Robson é 50, então ele é praticamente um influente, né? E convive muito com influentes, né? Você pode falar um pouquinho sobre essa questão da adaptação que ele colocou aí? Olha só, eu fiz o mapeamento de um empresário que é extremamente organizado. Ele tem 13 de conforme. Então, de 0 a 100, ele tem 13. Chama-se Macário, ele é facilitador do Empretec em Recife. Franqueado Microlins. Eu falei, cara, não é possível. Você é um dos caras mais organizados que eu conheço. Ele falou, a mesma facilidade que eu tenho de ganhar dinheiro, de fazer resultado, eu tenho de perder. Então, eu entendi quando eu fiz o meu DISC lá atrás. Então, na época, ele nem fez o X-Assessment, era o DISC mesmo, puro, lá atrás. Ele é mais velho do que eu, tá beirando aos 50 anos, eu sou jovem ainda, né? Então, assim, ele falou, olha só, eu percebi que eu tinha que flexibilizar, ok? Então, isso serve para todos os perfis, ok? Eu sou um influente, tá? Então, o meu S é 42, o meu conforme é 33. Então, eu sei que esses 2 pontos são os pontos que eu tenho que melhorar, que eu tenho que trabalhar. Então, automaticamente, eu trabalho com ferramentas cognitivas. Eu uso o PDCA 5W2H, eu uso agenda diária, semanal, trimestral, semestral. Eu faço Smart, uso muito a Smart. Enfim, todas as ferramentas que existem, que eu particularmente não tenho prazer de fazer, mas eu tenho prazer em executar, porque a execução faz com que eu chegue mais rápido onde eu quero, é isso. Então, quem olha, eu preciso ser mais influente. Treina. Tudo é treino. Tudo é adaptação. Em que momento você precisa ser mais influente? Poxa, eu preciso ser mais dominante às vezes. Né? Em algum momento eu preciso ir mais para cima, ter mais decisão.
treina isso e saiba a hora certa, né? Se conheça. O que não dá é para você mudar. Tem um monte de coach por aí que fala assim, vou mudar seu DNA. Isso não existe. O que existe é uma flexibilização. Eu uso hoje, eu uso tanta ferramenta que quem convive fala, cara, você tem um pouco de conforme. Eu falei, tenho mesmo, só 33. O que eu aprendi é que eu preciso me organizar. Eu conheço 90% dos empresários da Microlins, da Odonto Company, enfim, de redes que eu cubro, sorridentes, não tinham DRE, cara. Eles não tinham controle financeiro. Porque a maior parte dos empreendedores se tornaram empreendedores, mas não teve um treinamento. E não existe muito pouca coisa no mercado aberto para muita gente. Então, por quê? O cara conhece... Eu sou dentista, e aí eu quero abrir um negócio. Eu vou lá e abro uma franquia. Só que ninguém ensinou esse cara a controlar dados. A ser gestor, né? A ser gestor, né? O cara não é gestor, ele é dentista, né? Daqui a pouco ele tem um leque. Ele tem que contratar, gerir, motivar, controlar dados. Enfim, micro e pequeno empreendedor, no início, ele faz tudo. Né? E aí você percebe que aquele que consegue se adaptar melhor é aquele que tem sucesso. Muito bom. Ivan, eu tenho pelo menos mais 2 perguntas que eu queria te fazer aqui. A gente tem outro convidado também. Vamos lá. A gente tem o Valmir dizendo o seguinte, ele é DS. E aí ele coloca conflito interno. E depois tem a Letícia perguntando assim, em que momento do processo de recrutamento e seleção você usa a avaliação de pesquisa? Essas 2 perguntas aí. Bacana. Valmir, não te conheço, meu amigo, mas me permita, você é um bipolar. Me permita, com amor. Coloca amor nas minhas palavras. Porque dentro de você tem um cara extremamente confiante, decidido, um cara extremamente seguro. E em algum momento bate o que em você? Insegurança, né? Você tem medo de ousar. Imagina alguém que é ousado e de repente com medo de ousar. O Valmir te mandou coraçãozinho. O Valmir te mandou olhar apaixonado, então tá tudo certo. Cara, Valmir, você é extraordinário, meu amigo. Você tem dentro de você perfis opostos. E se você souber tirar o melhor de cada perfil, você vai onde você quiser, cara. Porque o dominante, ele quer o inimaginável. Ele quer o que não existe. E o estável, ele quer planejar aonde chegar. Então, se você tiver uma ideia e quiser chegar nessa ideia, usa o seu lado estável, planeja. Mas não deixa o seu estável te travar. Deixa o seu dominante fazer você avançar. Se você souber equilibrar isso, e a palavra que eu amo no perfil comportamental é equilíbrio. Se você tiver equilíbrio, você vai longe, meu amigo. E a outra pergunta é, em que momento... Pergunta da Letícia em que momento do seu processo de recrutamento e seleção você usa a avaliação de perfil comportamental, que você disse que hoje é excepcional nos seus processos, né? Olha só, dentro do CIS Assessment, nós temos a degustação. Então, todo candidato, quando chega ao processo seletivo, eu geralmente faço para 40, 50, 60 pessoas ao mesmo tempo. Todos eles fazem o quê? Já a degustação do CIS Assessment. Okay. E aí já sai um perfil, né? O perfil alto dele. Se ele é comunicador, se ele é estrategista e tal. O que nós fazemos? Colamos uma etiqueta, como se fosse um crachá, já no peito dele. E dentro das minhas escolas, eu mapeei todas as salas com os 4 perfis, né? Eu coloquei todas as características em 4 placas. E eu faço dinâmicas para eles entenderem como que eu vou conduzir aquele processo seletivo. Então, o processo seletivo ele acaba se tornando um treinamento. E aí as pessoas se sentem muito bem porque elas acabam se encontrando, elas acabam se entendendo e sabem o seguinte, olha só, eu não rotulo ninguém, ok? Porque perfil comportamental diz que é um dos pilares. Nós temos ainda teoria de valores, nós temos tipos psicológicos, nós temos inteligências múltiplas, mas uma triagem mais fria é para o perfil comportamental, diz que criado por Marston, né, em 1928. Então, eu utilizo num primeiro momento, tá? É no primeiro momento. Ele é totalmente baseado em comportamento. Eu mensuro o dia inteiro. O processo geralmente começa às 10 da manhã, vai até às 20 horas. Eu quero ver como ele reage. Eu atraso geralmente 1h30 para começar. Então, eu marco sempre 8h30 para começar
às 10. Eu quero ver como ele se comporta. Se ele reclama, se ele desiste, se ele usa esse tempo que ele vai ficar dentro da empresa para pesquisar sobre a empresa, se ele olha o mural, qual é o comportamento dele. O processo seletivo começou 8h30 da manhã. E aí tem gente que reclama, falando, tá atrasado. Não, 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 já começou, tava nas câmeras te observando, as recepcionistas estavam te observando, meus líderes estavam te observando, como você reagia, como você utilizou esse tempo, ficou no Facebook, ficou no Instagram, ficou no WhatsApp, ao invés de estudar sobre a marca que você quer trabalhar, você quer emprego ou quer oportunidade. Então é o tempo todo voltado para comportamento, porque é isso que vai ter no dia a dia. Tecnicamente, nós empreendedores vamos treinar esse profissional. Mas treinar quem não quer, quem não tem brilho, porque hoje os meus destaques, né, as minhas escolas estão paradas, fechadas, só que a aula está chegando online. Quem são os meus destaques? Os estáveis. Certo. Os estáveis estão se destacando. Então, qual é a diferença do estável? Desses estáveis estão se destacando? Os valores motivacionais. O quanto ele entende que microlinhas transforma vidas. E quanto ele entende que a educação transforma o país, muda histórias e destinos. Então, é o valor, é o propósito. Então, eu já quero atrair pessoas com esse tipo de comportamento e valores. Então, é essencial, cara, fazer esse processo. Nesse sentido, com certeza você vai atrair talentos melhores, com certeza você vai atrair gente muito mais pronta. E colocar as pessoas certas no lugar certo. No lugar certo. Muito bom, muito bom. Ivan, a gente tem um outro convidado, vou precisar chamar ele, mas eu queria que você deixasse uma mensagem. Como você falou, as escolas, né, aula só remota, não está tendo aula presencial, né, nas suas escolas e tal. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem nesse momento que todos nós estamos passando, empresários, colaboradores, estamos passando um momento único, né, na história do mundo aí. Que mensagem você gostaria de deixar para o pessoal que está com a gente aí até agora? Bom, tem uma visão positiva de futuro, isso chama-se fé. Tenham fé em Deus, independente da sua religião. Eu me conecto com Ele todos os dias. Eu sei que não cai uma folha no chão se não for da vontade de Deus. Então, existe algo muito, muito grande em relação a isso. Tem pessoas que estão conseguindo enxergar a beleza do dia. Nossa, que dia lindo hoje. Não prestavam atenção nisso. Tem pessoas que estão conhecendo melhor a sua família, ok? Tem pessoas que estão sendo testadas dentro da sua casa. Quer dizer, você vai ter que conviver com pessoas diferentes do que você. E isso é inteligência emocional, é controlar suas emoções e tirar o melhor delas, ok? E dentro do seu negócio, eu gosto muito daquela frase do Paulo, cada um tem a vida que merece. Cada um tem o negócio que merece, cada um tem a equipe que merece, cada um tem a situação financeira que merece. O Paulo leva 4, 5 horas para chegar nessa parte, preparando as pessoas. Então, falar solto aqui é coragem mesmo. Mas assim, se você hoje tem uma equipe engajada, envolvida, parabéns, você merece. Se você tem hoje uma equipe que no home office não está produzindo, você merece. Você não fez a gestão de liderança, você não se preparou, você não estudou. E a mensagem que eu posso te passar final é: aproveite este momento para você se reciclar. Para você ler, para você estudar, para você aprender, para você ressignificar o seu negócio, a sua carreira, porque agora é o momento. Se você sair mais forte dessa crise, com certeza o mercado vai te absorver, os clientes vão te procurar. É isso que está acontecendo já com a nossa marca Microlins, quer dizer, tem outras marcas de educação que pararam, eles não se prepararam, e o nosso curso está chegando na casa do cliente, pelo smartphone, por notebook. Então, assim, aproveita esse momento para ressignificar todos os pilares da sua vida. E principalmente, queridos, confiem em Deus. Não questionem, simplesmente tirem o melhor disso. Tire o melhor desse momento. Né? Enxerga as grandes oportunidades que existem hoje, né, de você poder fazer a diferença quando tudo isso passar. Tá? Mas não espera passar. Começa a agir agora. Muito bom. Muito bom, Ivan. Quero mais uma vez te agradecer. O pessoal já está colocando aí que quer você de volta numa das nossas lives, tá? Então o convite está feito aqui. E aí, se você podendo voltar, show. Tá aí a Carol, tá vendo? Almeida. Assim, olha só, volto aqui com o maior prazer, com o maior carinho, porque eu sei o propósito que esse cidadão tem. Eu falei, qual tema você quer? Ele falou, qualquer tema que leve algo bom para as pessoas. Então é a primeira vez que eu faço uma live convidado que alguém não escolhe o tema. Simplesmente assim, eu confio em você, confio no seu propósito. Queridos, toda segunda-feira, 9 horas, lá no Ivan Pina, né, no Instagram, eu faço as lives, vou falar de vícios emocionais na segunda-feira, 21 horas, e toda quinta-feira.
Então, assim, são lives falando de inteligência emocional, perfil comportamental, ajudando pessoas. E o maior ajudado, quem tem sido, sou eu, de verdade. Né? Estou saindo de um luto, né? Perdi minha rainha aí há alguns meses. E essas lives têm me tirado desse estado e me levado para um outro estado, que é o estado de doação. E quando você doa, você recebe multiplicado, tá bom? Muito então, bom, quem quiser assistir, excepcional. 21 horas na segunda-feira. E, meu amigo, quando você quiser, é só Legal. me chamar. Eu tô em casa, tá? Muito bom. Segunda e quinta, eu também estou em casa. De segunda e quinta eu também vou estar lá, então, te seguindo, te acompanhando. Esse cara é um cara que tem muito conteúdo. Eu chamei, eu confiei, porque eu sabia que ia sair coisa boa e que bom. Muito obrigado, amigo, mais uma vez, viu? Muito Deus obrigado. abençoe vocês. Tá bom? Fique com Deus. Grande beijo, meu irmão. Fique com Deus. Até mais. Muito bom. Gente, eu falei que ia ser extraordinário. O Ivan é um cara com muito conteúdo, muita bagagem e tá aí. Se você não convidou, eu vou deixar essa live gravada por 24 horas. Você ainda tem a chance de colocar para mandar para alguém aí o link. Obrigado, Ivan. Vou chamar o nosso Valeu, meu irmão. aqui. Abraço. Valeu. Abraço. E agora a gente vai estar aí com o Roberto Pericini, que é sócio-diretor da Pericini e Moraes Coelho. Vou me despedir de você. Vou para trazer o outro convidado. Se puder, fica com a gente. Um abraço. Até mais. Vou ficar assistindo o próximo. Abraço. Valeu. Vamos lá. Vamos trazer. Roberto, você já está por aqui. Deixa eu ver se está por aqui. Para a gente já chamar o Roberto. Eu virei a câmera, né? Espera aí, gente, que não acabou não. Só virei a câmera. Pronto. Tá indo. Espera aí que já vai entrar o outro convidado. Espera aí que eu virei de novo a câmera. Só um pouquinho que eu estou apanhando do celular aqui. Meu apoio. Vamos lá. É o Roberto Pericini. Acho que ele entrou com esse mesmo. Vou bater um para ele aqui. Muito legal. Isso aí. Vamos lá, gente. Vamos lá que agora também vai ser bom. Pera aí. Não pode participar. Roberto, por algum motivo está colocando aqui que você não pode participar. Tenta sair e entrar de novo para a gente ver. Viu, Roberto? Por algum motivo não está deixando aqui você participar. Vamos tentar de novo, ver se ele já entrou. Gente, extraordinário, né? O Ivan, né? Cara, esse cara, como eu falei, empresário, ele é coach, ele é analista de perfil comportamental. Roberto, tenta sair e voltar para a gente ver se a gente consegue, que não está deixando eu chamar você. Viu? Se você estiver com a gente. E aí, ele é extraordinário. Muitos desses treinamentos a gente estava junto, né? Mas tem sempre aquelas pessoas, vocês devem saber, vocês fazem treinamentos também, tem aqueles que se destacam, né? E eu percebo muitas pessoas que fazem treinamento e não colocam em prática esse tipo de coisa. E esse cara, o Ivan, ele é um sucesso. Para vocês terem ideia, ele fazia o treinamento e depois ele fazia análise de perfil de pessoas que fizeram treinamento com ele, só para vocês terem uma ideia. Mas por que isso? Porque ele é um cara que... Roberto, agora deixou. Agora vai chamar. Agora já está entrando o Roberto. Ele é um cara que sobressai, é um cara numa busca, é um cara com uma intenção muito pura de realmente contribuir. Ele aí. Roberto, tudo bem? Rezende, tudo bom? Uma boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Roberto. Seja muito bem-vindo. Quero te agradecer aí o convite, você ter aceitado o nosso convite, viu? Eu primeiro te agradeço enormemente. Uma boa noite. E agradeço ao Ivan, porque o Ivan simplesmente extraordinário. Vocês dois são duas pessoas brilhantes, sensacionais. Fiquei muito feliz com o que eu ouvi do Ivan. Já participei, eu sou um coach da Febracis, aliás, pela Febracis, melhor dizendo, e fiquei, assim, chocado com a fala dele. Um beijão pro Ivan, sucesso para ele, muito, muito, muito. Cara fantástico. Vou acompanhá-lo, vou segui-lo. Parabéns, parabéns. Você já viu, ele faz as dele lá. Tem uma pessoa aqui perguntando, Piazzo Soares. Se tem uma... Tá, você tem uma maneira de ver as lives? Tem sim, tá? Eu vou mandar depois para você no direct uma forma de você ver as lives que já passaram. Nós temos lives maravilhosas. E todo mundo que passou por aqui tem o compromisso, assumiu o compromisso de responder. Então, faça perguntas, participe, que as pessoas vão poder responder. Meu amigo Roberto, vamos lá. É o seguinte, o Roberto é advogado, né?
E a gente, outro dia, conversando sobre todo esse momento que está passando, e o Roberto estava com uma preocupação muito grande que ele estava dividindo comigo e eu achei muito interessante, que é o seguinte, né? O que é o mercado, né? O mercado é o dinheiro trocando de mãos, né? Isso que é o mercado. Então, R$ 100 da minha mão são R$ 100. Mas quando eu uso R$ 100 para comprar alguma coisa do Roberto, o Roberto compra alguma coisa de outra pessoa, que compra alguma coisa de outra pessoa, os R$ 100 viram 400. E num primeiro momento, o Roberto estava uma preocupação muito grande com um dano que nós poderíamos criar no mercado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Roberto, sobre aquela sua preocupação. Tá. Primeiro, eu gostaria de agradecer mais uma vez, desejar boa noite a todos e falar um pouquinho aí, fazer uma pequena observação. Não é, o nome do escritório atualmente é Perecini Advogados. Tá? Nós estamos estabelecidos em Belo Horizonte. A minha formação acadêmica, tenho 25 anos de formado em Direito, mas também me formei primeiro em Administração, tenho um pós em Financeira, fui dirigente do fundo de pensão da OAB durante 13 anos, peguei o fundo de pensão com 700 e poucos mil reais, entreguei com quase 100 milhões, fiquei meus 2 últimos anos como presidente, já fui diretor da ABRAP, da Associação Brasileira de Entidades Fechadas, já fiz agora, recentemente, concluí aí o curso de coaching, né? Formação em coaching da Febracis, já fiz praticamente todos os cursos. Espero estar no Intercoach agora em dezembro, junto com o Paulo, uma pessoa que eu também sou muito, mas muito grato, viu? Toda vez que eu assisto uma live dele ou alguma coisa, ao Paulo, olha, e ao pessoal da Febracis, estou encantado. Bom, eu tenho bastante preocupação pelo momento que o país está vivendo atualmente, né? Até pela função que exerço como advogado, essas incertezas que nos colocam. Tem hoje, se nós pegarmos, eu advogo muito para a área empresarial, essas incertezas que nós pegamos hoje, Acho que o Roberto está com um probleminha na internet lá. Roberto, tem que contratar a ABS aí, viu, Roberto? Tem que dar um jeito nessa internet aí, viu? Não é o dele que travou lá, não? Não foi? Foi o dele. Caiu mesmo. Caiu, vamos ver se o Roberto volta. Ele voltando, a gente já coloca isso. Já coloca ele aqui. Mas assim, para adiantar um pouquinho para vocês, o Roberto estava falando o seguinte, a gente entende que muitos empresários e muitos de nós, nesse momento, enviou uma solicitação. O Roberto enviou? Isso? Uma solicitação para participar. Vamos ver aqui. Ele aqui. Ok, vamos deixar ele falar. Roberto, já te convidei de novo, hein? Vamos lá. Vamos falar desse assunto que é muito bom, é um assunto muito oportuno aí. Pronto, tá aí. Vamos lá, Roberto. Eu estava te ouvindo. Hoje nós temos um grande problema na nossa economia, né? E a minha maior preocupação hoje é com a judicialização de todos os pontos. O que isso pode acontecer com o mercado como um todo, inclusive com o judiciário, que é inexperiente para esse assunto. Porque esse assunto é novo. É novo para todo mundo, né, Roberto? Para todo mundo. Então, nós vamos encontrar também um judiciário também preocupado, mas também sem a solução para o momento, né? Então, o que a gente pede, o que nós estamos aconselhando as nossas empresas a fazer? E depois justifico isso. Nós estamos aconselhando todo mundo, primeiro, a ter responsabilidade social. O que nós queremos dizer com essa responsabilidade social? Não é pensar em demitir de imediato. Vou demitir funcionário, eu não estou funcionando, eu estou paralisado. Primeira coisa, entenda isso até como uma doação. Mas tem aquele pessoal que está ruim de capital de giro. Ele já estava tomador, já estava endividado, ele não tem... O fluxo de caixa dele parou. Como é que eu faço? Eu não demito? Dou um exemplo. O setor de turismo, né? Olha o impacto que nós estamos tendo no setor de turismo. É muito grande. Então, a primeira coisa, se ele não falou abertamente, ele deixou muito nas entrelinhas, é o diálogo. Quando ele deixa a pessoa ficar ali 1 hora e meia naquela sala esperando, eu quero saber a atitude da pessoa. Eu acho que agora nós vamos conhecer quem são esses grandes empresários nesse momento de dificuldade.
é o grande empresário que souber fazer essa gestão. Mas também nós vamos conhecer quem são os bons funcionários, porque é um problema que deve ser conjunto. Ah, eu não vou te demitir. Tá, você vai trabalhar menos tempo, então eu preciso reduzir o seu salário. Eu não preciso chamar o judiciário para tutelar essa relação. É muito complicado isso. Ah, eu vou trazer o sindicato. Nós vamos trazer um sindicato, né, que tem um componente político em alguns, vai tumultuar, vai prejudicar essa relação, né, em alguns casos. Será Roberto, que é o ideal? Me permite aí, assim, isso é como uma situação entre marido e mulher, né? Imagino que você está dizendo o seguinte, pô, tá lá o empresário, tá lá o empregado e o empregador, né? E já tem uma relação, algumas vezes, de anos. Eles têm a oportunidade de resolver isso juntos, entendendo a dificuldade dos dois lados, né? Ou trazer uma pessoa que não tem nada a ver com essa relação no meio, que não está com eles no dia a dia, né? E aí, vem daí essa sua preocupação, né? Travou de novo, Roberto. Roberto, não sei se você está me ouvindo, travou de novo. Mas então, assim, ó, o Roberto... Oi, tá me ouvindo? Bem? Ok? Roberto? Ok? Tá me ouvindo bem? A gente não tá te ouvindo. Só eu que não tô ou ninguém tá? Eu não tô ouvindo o Roberto. Fala pra gente aí, Roberto. Oi? Não tô... A hora que você conseguir, você já me interrompe aqui, tá? Porque como o Instagram a gente tem uma limitação de tempo, eu vou tocando. Você tá conseguindo, Roberto? Fala pra gente aí. Roberto? Bom, mas o que ele está trazendo é o seguinte. Cara, existe uma relação, e agora é a hora de conhecer os empresários. O Roberto estava trazendo essa preocupação dele, que eu acho muito pertinente, que é o seguinte. Gente, não sair se apavorando e mandando gente embora. A gente entende a situação dos empresários, e eu também sou empresário. Eu também sou empresário. Agora, se a gente puder tentar resolver isso de uma outra forma, né? E agora é o momento que está em teste as relações. Então, a relação dos colaboradores com os empresários, dos empresários com os colaboradores, né? O quanto não é uma relação objeto, ou seja, onde só se extrai, mas que haja muita compreensão. Roberto, já te chamei de novo, tá? Eu peço desculpas aí, Rezende, porque eu estou fora de Belo Horizonte hoje. E talvez seja a minha internet que esteja com problema, tá? Peço desculpas aí. Eu fui complementando um pouquinho, já que a gente já tinha conversado, tá? Mas vamos lá. Traz aí você, na sua visão, que é muito legal. Então, nós temos que ter muita tranquilidade nesse momento, né? Eu acho que é aquilo que nós precisamos ajustar aqui. Eu acho que nós temos que ter essa preocupação, sim. Eu acho que nós temos que ter essa responsabilidade social para não assoberbarmos o já tão cansado judiciário com isso. E nós temos essa preocupação também dos oportunistas, né? Que também pode tumultuar ainda mais. E também não nos esquecermos de uma série de coisas, porque você chega assim, não pago aluguel porque eu não estou funcionando, vou pagar para uma parte só. Também, essa pessoa precisa desse recurso, mas ela também vai negociar com os fornecedores, com os clientes dela, vira um processo em cadeia. E aí eu concordo com o ministro Guedes, de certa forma, nós vamos trazer um caos para o país. Então, a primeira coisa que nós temos que ter é tranquilidade. Segundo ponto, é responsabilidade social. Cada caso é um caso, né? Aquilo que eu citei do exemplo do setor de turismo é um caso atípico, né? Nós podemos quem é exportador está rindo à toa. Com o dólar 5,30, 5,40, ele está rindo à toa. Né? A gente, Roberto, já aproveitando, na quarta, um dos convidados vai falar sobre o mercado de importação e exportação, comércio exterior, né? Então eu acho que nós temos que ter muita calma. Então, a relação empregado-empregador, né? Eu acho que tem que ter diálogo, né? Eu não acredito, não quero acreditar que tem algum empregado no país que queira quebrar o seu empregador. Então, tem que ter diálogo. Eu não estou trabalhando. Então, eu concordo com a redução proporcional do meu salário e lá na frente a gente compensa. Eu não sei se o mais adequado para aquela empresa é para cada negócio. Não adianta você trazer um acordo que é feito com uma grande empresa para os milhares de lojistas que têm, de pequenas empresas, médias empresas. É tudo muito diferente. Roberto, então,
Deixa só para a gente trazer a participação aqui, ó, o Carlos, por exemplo, o Carlos de Carvalho, ele coloca, né, a posição dele. A pessoa, quando está sem emprego, implora por oportunidade, mas quando a empresa precisa, a pessoa não sabe colaborar em momentos difíceis. Na verdade, o que você está trazendo é o seguinte, os dois lados, né? Tem o lado do empresário, que é o que você falou do oportunista, que tem condição de passar por esse momento e está tentando aproveitar para tirar um proveito desse momento. E tem o Esse caso eu acho que tem que pagar. Pois é. Então, assim, que cada um sabe, que cada um tem a sua consciência, né? Do que está fazendo. Ó, exato, via de duas mãos. Um precisa do outro. Então, assim, esse momento a gente já é um momento tão complicado que não tenha, que a gente tire os espertalhões, que os espertalhões dê um tempo nesse momento. É isso que você está trazendo, né? Não, eu acho que eu como advogado, estou aconselhando meus clientes disso, aqueles que eu sei que têm condição financeira disso, para que eles reflitam sobre isso, né? Que é um momento de solidariedade, um momento de responsabilidade social, que se ele possui condições, que ele assim o faça. Agora, aqueles que realmente não têm condições, vamos analisar o que é pontual, que possamos negociar de forma adequada. E sem que seja necessária a utilização do judiciário. Eu acho que a judicialização é muito complicada. Eu acho que nós deveríamos estar criando centros de conciliação para que as partes pudessem conversar, dialogar mais. Eu acho que tem que pensar tudo isso, tá? Sempre observando a empresa e também os dois juntos, empregado e empregador, nós também, como sociedade, nós cobramos do que dá a cota de sacrifício deles, né? Nós vamos pensar assim, não quero aqui sem questão partidária. Não vamos discutir isso aqui sob hipótese nenhuma. Na hora do Congresso dar a cota dele, está na hora do Executivo fazer a parte dele, né? O Legislativo, o Executivo, o Judiciário. Então, se faz necessário Verdade. Isso. Porque isso que você falou é muito legal, porque assim, parece que quem tem que fazer o maior esforço é sempre quem está na ponta, né? Está na hora dos nossos governantes, dos nossos políticos darem exemplo, né, Roberto? Não é isso? E fazer a cota de sacrifício deles, né? Não está ouvindo? Então, complementando o que o Roberto está dizendo, é o seguinte, a questão dos governantes. Então, assim, está na hora do Congresso abrir mão de alguma coisa, está na hora do Judiciário abrir mão de alguma coisa. Então, assim, Legislativo, Executivo, Judiciário. Se os colaboradores estão abrindo mão, alguns estão perdendo emprego, outros estão tendo redução de carga horária, se os empresários estão abrindo mão, qual é a cota de colaboração dos nossos políticos, né? Que estão com mandato, não é isso, Roberto? Tá legal o áudio agora? Não, né? Acho que ele não está ouvindo. Está ouvindo? A gente não está te ouvindo. Maicon aqui de explanar também ao colaborador que ele faz parte da responsabilidade do todo, não apenas da execução, como também da colaboração de fato. Muito legal. Então tem muita gente trazendo aí, concordando. A gente está indo para os últimos minutos. Eu vou ver se eu consigo voltar com o Roberto para ele despedir aqui. A gente teve vários problemas. O Dalton aí, o Dalton que é da ABS, nosso analista, está aí. Minha TI. Roberto, vou pedir para um cara te ligar depois para a gente resolver esse negócio na internet aí. Tá? Vou. É que eu estou fora de BH, tá? Eu estou no interior, então provavelmente acredito que seja isso, tá? A minha internet não está de acordo. Prometo, numa próxima, se tiver essa oportunidade, estar num lugar mais adequado para poder fazer isso sem interrupção, tá? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Desculpa mais uma vez. O Instagram ele não dá mole. Ele vai. A gente tem menos de 2 minutos, tem 1 minuto e meio. Então eu gostaria que você fizesse a sua consideração. Que mensagem você quer deixar para esse povo? Eu acho que ficou mais ou menos claro o que você quer dizer, de não ter os espertalhões e tal, mas que mensagem você quer deixar olhando para o futuro com tudo isso que a gente está passando, Roberto? Eu vou complementar o Ivan, que me antecedeu, né? Como um complemento, agregando a ele o seguinte: responsabilidade social, solidariedade, que é um compromisso de todos, é um compromisso meu, seu, do empregado, do Estado, seja o Estado, a União, o Estado ou o município, é um compromisso de todos serem solidários. É a hora de cada um fazer a sua cota à parte para que possamos passar por esse momento de uma forma vitoriosa e extraordinária. Porque, certamente, nós vamos ter grandes...
Muito bom, Roberto. Muito obrigado. Travou de novo no finalzinho, mas você falou ensinamentos ali, gente. Nós estamos nos últimos 40 segundos. Eu quero agradecer o Roberto, agradecer o Ivan que participaram hoje, agradecer a todos vocês que estão com a gente, que compartilharam. Quero dizer que na quarta-feira nós temos o Roberto Tranjan, que é líder de uma comunidade de empresários que eu faço parte. Vende livro, o cara é extraordinário. E a gente tem também um empresário da área de importação e exportação, gente. Tá? Então, a gente vai falar sobre comércio exterior. Convido todos vocês a estarem com a gente. Muito obrigado. Estamos nos últimos 13 segundos. O contrato fácil aí é o Ivan Pina. Ele tem o dele pessoal também. Procurem seguir. Tem o Roberto também. Obrigado. Boa noite. Fiquem com Deus. Quarta estaremos de volta numa